Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Marcos Gregório. Eu tô achando muito estranho, amados, eu tô gravando até pela câmera, porque eu tava gravando pelo YouTube, e já 2 vídeos hoje que eu gravei, eu vou tentar gravar de novo, e que não foi salvo, entende? Quando eu clico para poder gravar, para poder salvar, né, para encerrar a gravação, aí tá assim, ocorreu um erro e seu vídeo não foi salvo. 2 vídeos. Então, vamos aqui dar continuidade. Vamos ver agora se dessa vez dá, né, que eu tô tentando pela câmera. Vamos ver se dá, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo, tá? Tomara que agora dê certo, amados. Tomara. Que eu gravei um e que deu certo. Aí agora, né? Esse aí que não deu certo. Já 2 encerraram. Então vamos lá, vamos continuar. Eu não posso retroceder. Ele diga, eu preciso permanecer. Por quê? Porque olha o tempo, estende a mão e pega aí, ó. Olha o tempo que está chegando na sua vida. Pera aí, estende a mão, estende a mão. Olha o tempo que Deus está trazendo para a sua vida. Olha o tempo que você vai desfrutar. Posso ler? Posso ler? Então vou ler, ó. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, vírgula. E tudo se acalmou e ficou tranquilo. Vocês vejam que ele está falando tudo físico, né? Então vamos nós. Aí eu li, amados, aqui o seguinte. Já 2 vezes que eu li. Eu vou ler de novo, vamos lá. Né? Veja, o que ele leu foi em Mateus, tá? Só que aqui, vamos ler aqui o Lucas 8, 22 a 25, tá certo? E depois a gente vai ler, porque veja bem, olha só. Vamos ler aqui o título, só para vocês terem uma ideia. O que ele está falando que Jesus vai acalmar a tempestade. Então a tempestade que o Marco Gregório está falando que Jesus vai acalmar é a tempestade no sentido do problema cotidiano, problemas físicos, tá? Então aqui, esses falsos judeus da ONU, os copistas, que traduziram a Bíblia para o português, né? Eles colocaram esse título, Jesus acalma uma tempestade. Então, quando a pessoa lê o título, em que inclusive esses líderes religiosos eles leem o título para poder frisar a pessoa de ler o título, para a pessoa se ligar no título, tá? Então, o que acontece? A pessoa vai ler o título, vai entender o quê? Que Jesus acalmou uma tempestade. Então, vamos ler aqui o título, depois a gente vai ler, a gente vai ver sem o título, olha só. Jesus acalma uma tempestade, tá? Vamos ler. Certo dia, Yahushua subiu num barco com os seus discípulos e disse, vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estava atravessando o lago, Yahushua dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí, os discípulos chegaram perto de Yahushua e o acordaram dizendo, mestre, mestre, nós vamos morrer. E a Rússia se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos, por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo diziam uns aos outros, que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas e eles obedecem. Então vocês vejam que quando fala assim, e a Rússia se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade, eles pararam. Só que a pessoa vai entender, eles pararam e tudo ficou calmo. As pessoas vão entender que tudo que ficou calmo foi a tempestade. Só que o texto não está dizendo isso, amados. Olha o que o texto está dizendo, sem o título. Sem o título, veja. Não vamos ler agora o título, tá? Veja. Certo dia, Yahushua subiu no barco com seus discípulos e disse, vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estava atravessando o lago, Yahushua dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Yahushua e acordaram dizendo, mestre, mestre, nós vamos morrer. E Yahushua se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam. Eles quem pararam? O vento e a tempestade. Veja,
E Yahushua repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou. O que cessou? O vento e a fúria. E ficou bem calmo. O que ficou calmo? Tudo que estava à sua volta ficou calmo. Por quê? Porque o vento e a fúria da água cessaram. Vocês vejam bem. Aí vamos ver aqui sinônimos de cessar. No sentido de parar. Olha o que é cessar. Interromper, suspender, acabar, concluir, descontinuar, deter, findar, parar, sobrestar, terminar. Então, quando aqui está dizendo que o vento cessou, o vento e a tempestade cessaram, pararam, cessaram, é que acabou, terminou. Não teve mais a tempestade. E Yahushua, ele cessou, ele acabou com a tempestade. E tudo que estava à sua volta, o mar ficou calmo. Por quê? Porque a tempestade acabou, parou. E vocês vejam que Yahushua fez isso no físico, isso aconteceu no físico. Eles estavam no mar, indo para o outro lado do lago, e a tempestade veio. Veio a tempestade, ocorreu uma tempestade e Yahushua acabou com a tempestade, cessou, interrompeu a tempestade, acabou. Não houve mais a tempestade, por isso que tudo à sua volta ali, o mar ficou calmo. Por quê? Porque a tempestade acabou. É isso que diz o texto. Aí, aqui também em Marcos 4, do 35 ao 41, também vai falar. Olha aqui está dizendo, veja, aqui está dizendo, né? O vento é a tempestade. Agora, no Marcos 4, 35, vamos ler aqui o Marcos 4, para a gente ver que já não está falando só está falando do vento, olha só. Veja bem, Marcos 4, do 35 ao 41. Vamos lá. 35. Ó, peraí, gente, eu botei errado. 35 ao 41. Olha como está aqui, tá? De novo, o título. Tá certo? Mas vou fazer o seguinte. Não, vamos ler aqui. Sem o título agora, tá? Veja bem. Naquele dia de tardinha, Yahushua disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Yahushua estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. E Yahushua estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Vocês vejam que aqui está o vento parou. Não está o vento e a fúria das águas pararam. Mas já está o vento parou. Né? Então aqui, ó. O vento se aquietou. O vento se aquietou. O vento, cala-te, ó, e o vento se aquietou, tá certo? Ó, cessou o vento. Eles já tiraram a fúria das águas. Agora vamos ler aqui na parte que o Marcos Gregório leu, tá? Que é Mateus. Então vamos lá, Mateus 8, do 23 ao 27. Olha, vamos ler de novo sem o título, tá? E Yahushua subiu num barco e seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Yahushua estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Yahushua. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Vocês vejam que eles já tiraram, que o vento e as ondas cessaram, pararam. Por quê? Para as pessoas entenderem, como está no título, que Jesus acalmou a tempestade.
Tá certo? Então já tiraram isso. Foi esse texto que o Marcos Gregório leu. Tá certo? Então vocês vejam bem, para a pessoa entender que Jesus acalma a tempestade, mas Yahushua ele não acalmou a tempestade, ele cessou a tempestade, é diferente. O que ficou calmo foi tudo à sua volta. Por quê? Porque o mar ficou calmo, porque a tempestade acabou. Foi isso que aconteceu. Então vocês vejam o título, o que o título leva as pessoas, né, a entenderem, tá certo? Então vamos aqui continuar. Eu sinto uma unção profética aqui nesta noite. E eu quero dizer para você, meu Deus, eu não sei quem é, eu não sei quem são, eu não sei talvez o seu nome, mas o Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração. Vocês vejam que o Deus que fala aí, né? Para vocês terem uma ideia, ele falou, eu não sei quem é você, eu não sei o seu nome, ele não sabe, mas o Espírito está falando. Ué, mas o Espírito não sabe o nome das pessoas? Você vê que ele está falando, todo mundo pega isso para si, para o seu problema cotidiano, que a tempestade que ele está falando é o problema cotidiano. E aí ele pega o que aconteceu, né? É um fato que aconteceu, que Yahushua, ele estava no barco com os discípulos e veio uma tempestade. Então isso aconteceu no físico, uma tempestade, um vento muito forte, e Yahushua ele cessou, ele acabou com a tempestade. Mas ele aqui está botando a tempestade que aconteceu no físico, uma coisa que aconteceu, ele está botando como uma tempestade do problema cotidiano que a pessoa está enfrentando. Então vocês vejam bem. Aí ele diz, eu não sei quem você é, mas se o Espírito está falando, que ele está dizendo que o Espírito está falando, o Espírito aqui não sabe quem é a pessoa, vocês vejam bem. Vocês vejam bem, olha isso. Eu não sei quem é, eu não sei quem são, eu não sei talvez o seu nome, mas o Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração. Que palavra, pastor? Você pode até dizer que não está vendo nada, mas eu creio e vejo pela fé, está vindo na sua direção um tempo que você não esperava, está vindo em sua direção um milagre que parecia que não ia acontecer, está vindo na sua direção a bênção e o favor do Eterno. Então vocês vejam que eles ensinam a mentira para a pessoa. Porque veja, você não pode estar vendo nada, você pode estar passando por um problema difícil, mas vocês têm que crer que vocês não estão passando esse problema. É tipo assim, entendeu? É tipo assim, por exemplo, a pessoa está sentindo uma dor, mas a pessoa está sentindo a dor, mas pela fé eu estou curada, então eu não estou sentindo a dor. Mesmo a pessoa estando sentindo a dor, ela diz que não está sentindo a dor, mente pela fé. Para profetizar, vocês veem que é uma profecia de mentira, porque a pessoa precisa da mentira para profetizar uma coisa que não está acontecendo. Veja, eu digo isso, amados, os meus pais, né, já são falecidos, e a minha mãe chamava meu pai de Moura, e ela uma vez ela chegou pro meu pai, né, minha mãe sempre foi muito doentinha, sempre vivia com dor. Ela chegou pro meu pai uma vez e falou para ele, Moura, amor, ora por mim, Moura, ora por mim porque eu tô com dor de cabeça. Aí ele, você tá com dor? Peraí. Aí ele colocou a mão na cabeça da minha mãe e aí ele falou assim, sai dor, sai cabeça. Falou, sai cabeça. E aí, quando ele falou, sai cabeça, ela falou assim, Moura, eu tô sentindo dor, Moura, e você tá brincando? Eu tô sentindo dor. Aí ele falou assim, mas você tem que profetizar, você tem que falar em nome de Jesus, eu tô curada. Aí ela falou assim, mas Moura, mas eu tô sentindo dor, eu tô com dor de cabeça, como eu vou falar que eu tô curada, que eu não tô sentindo dor? Se eu tô sentindo dor, tá doendo, Moura. E aí, gente, ele ficou com tanta raiva que eu até ri, gente, que eu tava perto do rio, eu não aguentei. Ele ficou com uma raiva que ele falou assim, mas que merda sou, que meu pai falava assim, que merda sou. Você tem que crer, você tem que profetizar. Gente, mas foi muito engraçado. Mas na cabeça do meu pai, ele seguiu o que o sistema fala, porque o sistema fala isso. Você está com um problema, mas você tem que declarar pela fé que esse problema não existe mais. Você está com um problema, mas você tem que ver que não está com problema. O problema está ali, mas você tem que declarar que o problema não está ali. Isso é uma mentira, gente.
E vocês vejam que minha mãe, ela falava, não, mas eu estou sentindo dor. Então vocês vejam que o engano da religião que leva as pessoas estão com problemas cotidianos que acontece com cada um, mas elas são levadas a dizer que não está com esse problema pela fé, porque Deus vai resolver o problema. Então vocês vejam que é uma mentira, que isso é fábula. E foi isso que o próprio apóstolo falou, né? Que as pessoas acreditam em fábulas, que eles ouvem fábula desses líderes religiosos e acreditam na mentira, preferem mentira a acreditar na verdade. Então vocês vejam bem, né, como é que são as coisas. É assim que acontece. As pessoas estão passando um problema cotidiano que acontece com cada um, não é somente com o evangélico, que o evangélico passa esse problema cotidiano como se fosse provação, mas aquele que não é evangélico, ele está passando o mesmo problema, mas não é provação porque ele não é evangélico. Mas o evangélico está na prova, então está passando por problema cotidiano porque é evangélico, então está na prova. Mas aquele que está passando o mesmo problema não está na prova porque não é evangélico. Então vocês vejam bem. E aí o evangélico está passando pelo problema, pela fé, ele se vê curado. E mesmo estando sentindo dor, ele está falando que não sente dor. Eu não estou sentindo dor porque eu estou curado. Isso é uma mentira. Vocês vejam que o sistema ensina a mentira. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Será que esta palavra é para alguém nesta noite? Será que esta palavra é para alguém nesta noite? Então vocês vejam que essa palavra é para alguém nesta noite que está no sistema evangélico. Não serve para aquele que não está no sistema. Não serve para aquele que não vai na igreja. Serve somente para aqueles que vão na igreja. Vocês vejam que é o engano da religião. Vamos continuar. Então dê glória ao nome do Senhor, porque quer o diabo queira ou não, o dólar pode aumentar mais, o desemprego pode aumentar. Há um tempo tranquilo e calmo vindo na direção da tua vida. Vocês vejam que ele está falando que o dólar pode aumentar, o desemprego pode aumentar, mas há um tempo calmo e tranquilo. Ou seja, então a pessoa que vai na igreja, que é evangélica, ela não vai passar por desemprego? Entende? Já não vai passar por essas provações, é isso que ele está falando? Porque vocês vejam que tem muitos evangélicos que estão desempregados. E ele está falando de desemprego. Vocês vejam que essas duas aqui, ó, nesses dois vídeos que não salvou no celular, não sei o que houve, você veja que essas duas aqui, elas não estão reagindo, elas estão pensando, refletindo. Veja bem, todo mundo aqui levantando a mão, né? E essas duas aqui de olhos abertos e refletindo em tudo que ele está falando. Vejam bem, repare. Então, o que acontece? Ele está falando há um tempo de tranquilo e de bonança. Esse tempo que ele está falando é um período, porque o tempo é o quê? O tempo é um período. Ou seja, o Jesus aqui, ele acalma a tempestade, ele não cessa a tempestade, ele acalma, mas ele acalma por um período. Então vai ter um período que ele está falando aqui, é um período calmo e tranquilo, e depois a tempestade volta. Vocês vejam bem, reparem nessas duas. Há um tempo tranquilo e calmo. Há um tempo tranquilo e calmo. Há um tempo tranquilo e calmo. Veja bem, há um tempo tranquilo e calmo. Mas é o tempo que é tranquilo e calmo. Não é a tempestade. Mas é o tempo. Mas a tempestade, ela não cessou. A tempestade, ela simplesmente acalmou. Então, como a tempestade acalmou, o tempo é tranquilo e calmo. Mas depois a tempestade volta de novo. Porque a tempestade, esse Jesus daqui, não cessa a tempestade. Jesus, ele acalma. Por um tempo tranquilo e calmo, mas depois a tempestade volta. Mas Yahushua não, ele cessou a tempestade. É diferente, amados. Vamos continuar. O mesmo Deus que nos leva ou permite que a tempestade nos assola, ou às vezes até nos leva para dentro da tempestade, é o mesmo que vai te levar para o lugar tranquilo,
que vai Vocês te... vejam, o que ele está falando não tem lógica. Veja, o mesmo Deus que te leva para a tempestade é o mesmo que vai trazer, que vai acalmar a tempestade? Vocês vejam que não bate. Porque Yahweh não leva ninguém para a tempestade, amados. Veja, o que é a tempestade que ele está falando? A tempestade que ele está falando aqui são os problemas cotidianos. Mas a tempestade, os problemas cotidianos, dependem da nossa escolha. Depende da escolha de cada um de nós. Então a gente vai escolher se a gente vai ter uma vida tranquila ou não. Depende da escolha. Eu digo isso por mim, amados. Veja, eu quando comecei a namorar o pai do meu filho, né, o meu ex-marido, e eu fiquei noiva dele, a minha mãe chegou para mim e falou: minha filha, não case com ele, minha filha, porque ele não vai te fazer feliz. Tá? Minha filha, eu não tô falando isso porque ele é preto, porque eu não sou racista. Eu gostei de uma pessoa mais preta que seu noivo. E ela me mostrou a foto de um homem, gente, que ele era tão preto que chegava a ser azul de tão preto. Ela gostava dele. Mas ela casou com meu pai. Então ela falou: eu não tô falando disso, eu tô falando que se você casar com ele não vai te fazer feliz, minha filha. Ele não é um bom rapaz para casar. E eu fui desobedecer a minha mãe e casei. E sofri. Foi Deus que me levou para a tempestade, amados? Não, eu que escolhi ir para a tempestade. Pro problema que eu cavei. Que a tempestade aqui que ele está falando são os problemas cotidianos. Então vocês vejam bem. Passou. Aí, minha mãe, ela teve um AVC no dia do aniversário dela, dia 22 de abril de 2013. E foi o primeiro aniversário dela sem meu pai. Primeiro e último aniversário dela, né? E ela teve um AVC. E nesse AVC, teve muito problema porque ela teve vários AVCs e depois ela teve esse. E aí eu fiquei cuidando dela, peguei licença no trabalho para cuidar dela. E no final da vida dela, ela ficou 6 meses sofrendo, teve escara porque ela era diabética, tá? E aí, no final da vida dela, faltando assim uns dias, uns 4 dias mais ou menos, antes dela falecer, eu me lembrei de que ela tinha me dado esse conselho de não casar com meu ex-marido. E aí, eu cheguei para ela, já não enxergava mais, por causa da diabetes, né? Ela terminou o resto da vida dela, ela terminou cega, ouvindo muito pouco, e a minha mãe escutava muito. Minha mãe escutava muito bem. Às vezes meu pai chegava para mim e falava uma coisa, cochichava no meu ouvido. Aí ela perguntava assim: o que vocês estão falando aí? Aí meu pai: a tua mãe tem um ouvido tuberculoso. Porque minha mãe ouvia muito bem. No final da vida dela, amados, ela estava escutando muito mal. Então a gente tinha que chegar perto dela para poder falar para ela escutar. E o que acontece? Quando faltou assim uns 4 dias antes dela falecer, 4 ou 5 dias, cheguei para ela, eu me lembrei, né, disso, e cheguei para ela e falei com ela: mãe, e minha mãe já não falava mais. E eu falei assim para ela: mãe, deixa eu até botar aqui, tá? Falar com vocês. E eu cheguei para ela estava já na CTI, né, estava entubada. E eu cheguei para ela e falei assim: mãe, a senhora lembra, mãe, quando a senhora disse para mim para eu não casar com o Jaime, porque ele não ia me fazer feliz, mãe? E eu casei, desobedeci a senhora, né, mãe? Pois é, mãe, eu te peço perdão, porque eu te desobedeci, porque eu te desonrei como mãe, não te ouvi. E eu quero dizer, mãe, eu quero te pedir perdão, quero te falar que eu vou estar firme, que eu quero estar firme com Jesus, porque eu antes pensava que Jesus era Yahushua. Então, mãe, eu vou estar firme com Jesus e vou esperar, né, uma pessoa, né, que Jesus vai me dar. Eu não vou abandonar Jesus. Então, mãe, eu quero te pedir perdão. E, gente, ela só fez assim: mas o que ela fez, eu senti que ela me liberou ali, porque ela não falava mais, sabe? Mas isso aconteceu por quê? Porque eu escolhi essa tempestade para minha vida, que foi esse problema. Eu que escolhi. Não foi Deus que me levou para a tempestade. Então vocês vejam que o que o Marco Gregório está falando aqui não é de Yahweh. Porque Yahweh não leva ninguém para a tempestade, amados. A pessoa que escolhe. Se a pessoa passa por um problema cotidiano, é porque a pessoa escolheu. A pessoa, por exemplo, uma pessoa ficou desempregada, mas ficou desempregada por quê? Porque a pessoa faltava o trabalho, a pessoa chegava atrasada.
a pessoa não tinha um compromisso, a pessoa não tinha um trabalho com excelência, fazia tudo de qualquer maneira, perdeu o emprego. Foi Deus que fez essa tempestade? Não, foi a pessoa que escolheu ser irresponsável e perdeu o emprego por isso. Então vocês vejam que ele está dizendo que o mesmo Deus que colocou na tempestade é o mesmo que vai acalmar. Como é que é isso? Isso não bate. Não tem lógica isso, amados. Entende? Então é uma coisa que hoje eu não vejo mais lógica nisso. Porque Yahweh não coloca ninguém na tempestade. O problema cotidiano que a gente passa é a escolha de cada um de nós. Se a gente escolher o correto, a gente vai estar no correto. Se a gente escolher o caminho errado, a gente vai para o caminho errado. É a escolha de cada um de nós. Isso não depende de Yahweh, depende da nossa escolha. Por isso que Yahweh disse, escolha, pois, a vida. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal e acionem o sininho. Que Yahweh carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.